Estou ao vivo. Não tem ninguém. Oi, gente. Tudo bem? Estou começando agora a live. Vou entrar em contato com a doutora para ela entrar aqui. Ela já mandou uma solicitação. Visualizar. Pronto, já está entrando. Vamos lá. Aí. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem? Tudo Bom, ótimo. então tá joia. E você, tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Eu já tô até acostumada aqui com o confinamento. Se bem que Você é craque trabalhando. nas lives, vai ter que me dar umas dicas aqui. Mas é tranquilo, é tranquilo. É um bate-papo, é um bate-papo. Tô feliz de estar aqui com o teu público, um público diferente do que eu costumo conversar no dia a dia, mas fico muito feliz da gente disseminar boas informações. Ai, que bom, doutora. Eu sei que o pessoal aqui também estava bastante interessado. Eles tinham pedido bastante essa live, mandaram Hum, bastante perguntas. Então, acho que vai ser bem bacana aqui para o nosso pessoal também. que legal, que legal. Doutora, então vamos começar? Vamos lá. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho. Muito bom. Bom, eu fiz medicina em São José do Rio Preto, e aí eu sou do interior, e aí eu fiz clínica médica lá e resolvi fazer endócrino, quase fiz cardiologia, mas resolvi fazer endócrino, cheguei até a passar na residência de cardiologia, mas eu vi que a questão de lidar com peso, de fazer dieta já me acompanhava a vida inteira, né? Aí eu entendi que era essa a minha missão. Aí eu vim para São Paulo, fiz residência aqui e não voltei mais. Comecei a trabalhar sempre no consultório e era um consultório mais convencional de endocrinologia, até que mais ou menos final de 2016 as coisas começaram a mudar bastante, porque eu comecei a me envolver muito com estudar as dietas e fui ficando cada vez menos dependente de encaminhar para alguém orientar a dieta. Eu comecei a partir daí a orientar a dieta dos meus pacientes e eu fui descobrindo qual a linha que eu gostava mais. E o resultado mudou muito de lá para cá, assim, de meio de 2017 para cá, é assim um divisor de águas de resultados no consultório. Realmente eu falo que é da dieta low carb para trás, da dieta low carb para frente, né? E é isso que eu venho fazendo. Eu falo que é o consultório mais de nutricionista, médico mais de nutricionista que eu já vi. Bom, Você sabe que a gente fala muito de comida na consulta, né? Fala de dieta, comida, alimentação e lá no finalzinho a gente fala de outros assuntos. mas tem muito assunto. A dieta low carb realmente ela traz bastante assunto, traz dúvidas, né? Para a gente conseguir deixar cada dia mais prático, na verdade, né? A nossa dieta. Exatamente, não tem monotonia, né? Cada consulta uma novidade. Sim, realmente. Deixa eu deixar ele dar um oi aqui, senão já vi que não vai sair. Dá um oi então, professor. De cola, tem cola lá na gaveta. Ah, mamãe está no lugar que está sua cola. Peraí, então vamos achar sua cola para você voltar lá. Aqui, pronto. Muito Show. bom. Uma presença muito ilustre, especial. É que ele tá fazendo o EAD com o papai. Eu acho que tem uma atividade que precisa de cola e a mamãe tá bem no lugar onde tá a cola. Muito bom. Normal, é assim que tá a vida do Live, bebê. né? É, Live. exatamente. Ai, ai. Bom, Muito bom. doutora, vamos lá. Vamos lá. Acho que a gente pode começar falando também sobre como que foi o meu processo com você, como que a gente chegou no meu diagnóstico. Sim, muito bom. Eu lembro que eu estava super mal.
porque eu tinha feito alguns exames e eu tinha visto, assim, diagnósticos de diabetes, pré-diabetes, na verdade, né? E a minha ginecologista, na época, ela falou que eu poderia, inclusive, ficar infértil se eu não voltasse a cuidar da minha saúde. Ela falou que realmente estava bem crítico e tal, e que eu precisava perder peso se eu quisesse ser uma pessoa saudável. Sem contar que eu tenho problemas no joelho e eu tenho certeza absoluta que foi por conta do peso, que é a condromalácia. Uhum. Então, eu lembro que eu estava assim, desesperada e que eu comecei a procurar indicações, né, em grupos no Facebook, grupos fitness, essas coisas. E que eu encontrei o seu nome lá e que estavam falando muito, muito bem de você. Que bom. E aí eu falei, bom, acho que, na verdade, meu marido sabe. Eu falei, é a minha última esperança. Eu não sei mais o que fazer. É isso ou não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então, eu nem sabia muito o que esperar quando eu fui no consultório, né? Na verdade, eu acho que eu esperava um milagre. Porque eu já tinha feito tanta dieta, eu já tinha feito tanta coisa, que eu falei, não tem uma coisa que funcione pra mim, eu não consigo, não vai dar certo. Eu já tinha ido, na verdade, com esse pensamento. Mas quando a gente. Mas quando eu cheguei lá e a gente começou a conversar, você conseguiu, assim, abrir meus horizontes, sabe? Então, pra mim, realmente foi uma mudança muito, muito incrível. É um desafio, porque assim, teve uma mudança muito grande de paradigma na minha vida, porque era um pouco frustrante trabalhar com dietas convencionais antes. Era bastante frustrante. E aí a pessoa chegava desacreditada, às vezes, como é exatamente essa experiência que você está contando, e aí dava um aperto no peito, que você falava, o que mais de novo que eu vou oferecer para essa pessoa? Ela vai sair daqui mais desacreditada do que ela entrou, porque você vai oferecer mais do mesmo. Às vezes, quando era uma novidade, era a primeira vez que a pessoa ia tentar uma dieta, até você se animava, mas aí ela começava a contar o que ela já fez e você ia oferecer exatamente o mesmo, dava uma desanimada. Até foi por isso que eu saí da zona de conforto, fui buscar outra coisa, porque, imagina, para o paciente é angustiante, para a gente que está atendendo, que só faz isso, é muito angustiante. Então, quando essa história da dieta low carb começou a aparecer, eu fiquei muito encantada, porque eu lembro que no começo, nos primeiros pacientes, eu tinha um caderninho que eu anotava, fulano teve sucesso, fulano teve sucesso. Eu escrevia assim, 45 dias, menos 5 quilos, 50 dias, menos 4 quilos, 60, outra pessoa, 60 dias, menos 8 quilos. Aí eu ficava olhando aquele caderninho, porque nem eu acreditava no começo. Eu falei, vou fazer um caderninho, porque aí eu vou ficar olhando. A hora que o caderninho começou a engrossar, eu falei, quer saber, eu vou jogar esse caderninho no lixo, porque eu já vi que esse negócio funciona. Eu vou parar de anotar, que só dá trabalho, eu já vi que esse negócio funciona. E aí, às vezes, eu pego, como você mesma estava contando, pessoas que já fizeram de tudo. Por exemplo, hoje eu atendi um moço que ele falou, olha, eu marquei a cirurgia bariátrica, mas eu vim aqui porque deu errado, não tinha data. Várias vezes da minha vida não tinha data, aí acontecia alguma coisa, aí eu mudava de convênio, aí eu era demitido. Então eu comecei a pensar que talvez não seja para eu fazer, mas é a última chance, a última vez eu vou no seu consultório, se não der certo eu vou agendar. Aí eu até engoli seco, falei, nossa, a responsabilidade. É Né? mesmo? E o que eu costumo falar nessas horas? Eu costumo falar, olha, gente, a técnica da dieta low carb, a técnica, eu brinco com eles que é praticamente infalível. Praticamente infalível. Ah, quer dizer então que eu vou ter sucesso? Aí já não sei, que aí vai depender de um casamento, né? Primeiro, de você olhar para a cara de quem está te atendendo e sentir uma confiabilidade. Sem você confiar no processo, você não se entrega em nada na vida, né? Não só numa consulta médica. Se você não minimamente não confiar, não tem entrega. E precisa ter entrega, precisa se entrar de peito aberto e ter uma certa entrega, né? Porque é uma coisa muito nova. Chega em casa, é tudo diferente do que você sempre fez. Se não tem um certo grau de entrega e confiança, você fica no primeiro buraco, né? E buraco é que não falta no começo, né?
Então é uma grande responsabilidade de você mostrar para a pessoa que existe luz no fim do túnel, ou seja, que existe algo diferente do que ela sempre fez na vida. É uma grande responsabilidade nossa, mas tem uma coisa vantajosa na dieta low carb que eu vejo, que ela dá um resultado rápido, né? Eu lembro do seu primeiro retorno, como foi assim a olhos vistos o resultado, né? Aliás, todas as vezes que você via, tipo paciente que você nem reconhece, assim, você fica olhando assim, será que é o mesmo? Já aconteceu isso no consultório, de eu perguntar para o paciente se era a primeira vez. Porque é uma coisa. Então tem essa vantagem. Eu sempre me esforço na primeira consulta, né, na consulta que eu estou orientando, para que haja explicar tudo direito, para que o paciente perca peso logo de cara. Porque aí facilita meu trabalho, porque aí ele sabe, ele confia, ele já viu que funcionou, né? Se ele fica aí 40 dias sem resultado nenhum, complica, porque aí começa a aumentar o grau de desconfiança, né? Mas graças a Deus a dieta low carb não tem esse problema. Sim, com certeza. Eu pensei em uma coisa, Momô, lá em cima na gaveta do escritório, sabe a minha pastinha colorida? Pega a minha pastinha, eu vou mostrar a minha bioimpedância. Ai, que legal, que legal. Enquanto isso, eu vou acender a luz aqui que eu vi que tá escuro, peraí. Eu tenho todo salvo aqui. Gente, deixa eu falar para vocês, aí quem tá assistindo a gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem ir deixando aqui, que eu vou anotando. Eu vi que a Peda Mari fez uma pergunta super legal, que inclusive é uma dos top 5 aqui para a doutora responder. Então, podem ir mandando aí seus comentários, as suas perguntas, que a gente vai tentando responder, tá? Ó, eu tenho uma pastinha, gente, de exames. Eu já sou uma idosa. Vamos ver aqui. Eu tenho a primeira e a segunda. Mas eu lembro, doutora, você falou que você não reconhece algumas pessoas, mas eu lembro que a gente fez uma consulta por videochamada. Nossa, te aconteceu então, porque foi no começo da pandemia. E você não me reconheceu. Foi a primeira vez, porque eu fui, aí começou a quarentena e eu emagreci logo na quarentena, no começo. E aí, quando eu fui fazer o retorno, aí a gente fez por vídeo. Eu olhei pelo você vídeo. Não me reconheceu. Não reconheceu. Agora que você tá falando, eu lembrei que depois eu pedi 1000 desculpas. Eu falei, Daniela, eu não te reconheci. Porque você vê uma pessoa de um tamanho, aí você vê de um tamanho muito menor, ainda por chamada de WhatsApp. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu lembro que na sua primeira consulta eu tava mega atrasada. Às vezes acontece umas coisas no consultório que a gente se atrasa muito, atende paciente mais grave. E eu lembro que eles já entraram comigo morrendo de vergonha porque estava atrasada. Aí na segunda vez eu não me reconheço ela porque tinha emagrecido muito. E eu dou muita importância que essa coisa de acolher o paciente. Eu dou muita importância. Aconteceu 2 vezes com a Daniela. Meu Deus, ela não vai voltar mais. Primeiro eu me atraso, depois eu não reconheço. Imagina, eu recomendo para todo mundo. Eu falo, gente, mudou minha vida, porque olha, eu não tinha, é o que eu falei, eu não tinha mais esperança. Era uma coisa maçante para mim, cansativa, porque era um assunto na minha vida que não me deixava fazer nada, sabe? Só aquilo eu focava só na perda de peso e aquilo não me deixava pensar em mais nada. Então, realmente, para mim está sendo libertador nesse sentido. Só uma coisa engraçada que aconteceu semana passada. Aqui no condomínio a gente tem feira, toda quinta-feira, né? A gente não precisa ir no supermercado, tal, monta uma feira aqui embaixo. Eu mudei faz pouco tempo, né, pra cá. No começo da pandemia eu atendi uma vizinha querida aqui, uma amiga, uma vizinha. E agora tá todo mundo usando máscara. Aí eu desci pra feira e aí veio alguém de máscara perto de mim, me cumprimentou falou, e aí, a luta, né? Aí eu fiquei pensando, o que ela tá falando? Eu falei, essa quarentena, né? É uma chatice, não passa nunca. Aí veio o filhinho dela perto dela. E eu conheço o filhinho dela, porque eu também tenho filho pequeno, então eu sei, esse daqui é filho desse, esse daqui é filho desse. Menina, eu fui lá e falei, fulana, me desculpa,
eu não te reconheci. Mas ela emagreceu tanto, 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 e tava de máscara. Mas assim, uma quantidade de quilos e tava de máscara. Eu falei, olha, me desculpa, eu não te reconheci. Ela estava totalmente diferente. Ela falou, não, eu percebi, eu sabia o motivo. Aconteceu então essa semana de novo. Legal, mas vamos tocar o barco. Não sei se você quer que eu responda a pergunta É. esqueci o nome dela, ou você quer mostrar a bioimpedância? Ah, eu vou falar um pouquinho da minha bioimpedância para o pessoal também entender o que que é. Eu não sei, acho que vai estar tudo ao contrário, mas eu vou Tá ao explicando. contrário, mas tudo bem, eu te ajudo. Ó, gente, então, o que que é a bioimpedância, doutora? Explica para eles, por favor. A bioimpedância é uma técnica, é um aparelho que tem a seguinte técnica: você sobe e ela passa uma corrente elétrica que entra pelos pés e sai pelas mãos, ou entra pelas mãos e sai pelos pés. E a corrente elétrica, ela passa com uma resistência diferente sobre os tecidos. Então, músculo, osso, gordura. E como a corrente elétrica resiste de maneira diferente, ele vai montando você, o seu bonequinho. O que é músculo, o que é gordura. Então, dá para ver massa muscular, dá para ver gordura. Ah, eu vou apontar aqui. Lá em cima tem 3 colunas pretas que elas têm que estar mais alinhadas. É que não dá para eu pôr o dedo lá, né? Mas Aqui, ó. isso, tá vendo que a do meio tá para trás da Daniele no começo e as outras duas estão avançando, ou seja, o peso e a gordura tá avançando sobre a massa muscular. Quando você vai emagrecendo, a coluna de cima e a de baixo, que são respectivamente peso e gordura, vão regredindo. E a massa muscular, se você fizer atividade física, ela segura, ela para, ela não volta junto. Então, essa coisa de ficar 2 para frente e uma para trás, ela vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais harmônico. É muito legal ver isso na bioimpedância. E nos números, o percentual de gordura, principalmente em quem faz dieta fazendo exercício com peso, isso faz uma diferença enorme. O percentual de gordura vai despencando, vai caindo muito. Né? Então é uma ferramenta muito legal. Esse aparelho é um aparelho caro, é difícil de encontrar, mas faz muita diferença, muita diferença. Eu não me arrependo de jeito nenhum de tê-lo colocado no consultório. Tem muita gente que acha que não agrega. Eu acho que pelo contrário, eu acho que ele agrega demais. Muito, nossa, ele me ajuda muito, na verdade, quando eu preciso entender aonde eu preciso chegar, quais são os meus objetivos. Não Principalmente digo, na massa muscular, né? não digo um objetivo, um peso, mas eu digo para ficar mais saudável realmente, né? Conseguir mais massa muscular, diminuir a quantidade de gordura, coisas assim. Bom, gente, É legal que eu vou pôr na estrelinha, né? Cada vez que essa eu daqui foi a fazia segunda. Eu ganhei 5 estrelinhas. também, né? Pelo amor de Deus, a ponto de eu reconhecer, tem que botar umas 10 estrelas aí. Ó, gente, é o seguinte, vou contar para vocês só um pouquinho, bem rapidinho, e a gente vai começar a responder as perguntas. Mas o que que aconteceu comigo? Ano passado eu estava com um peso X e eu perdi 5 quilos em 6 meses. E aí, nunca mais perdi nada. Aí eu fui atrás para conhecer a doutora por conta dos problemas de saúde. E com a doutora eu perdi agora Nossa, 16 quilos em 3 meses. nossa. Uma Foi muito. criança. Foi Uma uma criança criança. de 3 No anos e pouco. total foram 20 quilos, contando com os 5 quilinhos do ano passado, que eu não esqueço deles. Uma criança de 5 anos. Exatamente. Então eu perdi no total 20 quilos e com certeza a dieta low carb foi decisiva assim para mim e foi a primeira vez que eu consegui seguir uma dieta. E assim, eu nunca imaginava que eu ia parar de comer arroz e feijão, nunca. Hoje em dia eu nem ligo. Posso ver um prato desse tamanho na minha frente, eu nem É ligo. incrível isso, né? É incrível, eu não sei o que aconteceu, mas olha, fez muita diferença realmente. Eu acho que você conseguiu explicar para mim direitinho como que funcionava e eu consegui ver como que ia afetar o meu corpo esses alimentos. Então, isso realmente foi muito bom para mim.
Bom, o que mais eu posso dizer? Que assim, eu não acho tão restritivo, porque eu como coisinhas, doutora. Eu como, por exemplo, se eu sinto vontade de comer um chocolate, porque eu não me adaptei ao 70% cacau, eu como, sabe, um pedacinho de chocolate e não tem impactado tanto na minha dieta e na minha perda de peso. Então, por isso que eu vejo que Exatamente. realmente é uma dieta forte, sabe? Que ela realmente vai manter o seu peso e vai fazer bem para o seu corpo. Bom, mas é mais ou menos a minha experiência essa. Eu queria compartilhar com o pessoal para eles também saberem que o super resultado que deu para mim. E acho que a gente pode começar a responder algumas perguntinhas. Legal. Eu vou falar de forma bem leiga o que eu entendo que é a dieta low carb e você pode, e com certeza vai me corrigindo, tá? Fica tranquila. Bom, pessoal, como que eu aplico a dieta low carb no meu dia a dia? Basicamente plantas e animais. Então, eu busco fazer um número menor de refeições no dia. Então, eu faço geralmente almoço e janta. Se eu sentir muita fome, eu como no café da manhã ou entre as refeições. Mas não é o caso, porque o que acontece? Como eu consumo bastante proteína, que a doutora me ensinou, eu fico bem mais saciada. E você também me ensinou, doutora, que a proteína tem praticamente todas as vitaminas e nutrientes que a gente precisa, certo? Sim. O alimento de origem animal é praticamente rico em tudo que a gente precisa, né? Muito bom. Então, é mais ou menos assim que eu faço. Eu como proteína, eu como plantas e animais. Se eu estou com muita vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e eu como numa quantidade reduzida. Até porque eu não quero também depois ficar louca comendo aquele negócio. Mas eu como uma quantidade realmente reduzida, não vai se enganar, né? Achando que É. você pode comer um saco de pipoca e vai ficar tudo bem. Não, você tem que comer uma quantidade bem reduzida, realmente só para matar aquela vontade. Eu costumo falar para os pacientes assim, o que importa é o finalzinho. Se você só pode pegar um pedaço pequeno, então não coma o pedaço pequeno conversando com alguém na frente da TV, pensando na morte da bezerra. Para, se concentra, respira e presta atenção só no gosto e engolir aquilo, porque o nível de satisfação, se você estiver muito concentrado, é o mesmo se você comer isso. Porque não adianta comer isso que não vai ficar reverberando aquela satisfação, ela vai acabar. Então, se você sentir muito bem sentido aquele pedaço de chocolate ou aquele pouco de sorvete que é fora da dieta, dá no mesmo que você tivesse tomado um monte, mas não pode realmente conversando com fulano, assistindo TV, brigando com fulano. Aí você não vai nem sentir o que você fez, né? Tem que Sim, parar, se concentrar, tem que sim. valer a pena, né? E a gente também aplica o jejum, né, doutora? O jejum intermitente. Geralmente Exatamente. eu faço a minha última refeição do dia por volta das 9 horas da noite. E no dia seguinte eu durmo, né, e tal, não tomo café. No dia seguinte eu só como por volta de 1 hora da tarde, meio-dia e pouco, 1 hora da tarde. Então eu faço um jejum aí até que compridinho. Dá 13, né? 10, 11, 12, 16 horas. 16 horas, é até que bom. Exatamente. O Então, jejum, diga. não, eu não ia falar nada pertinente. O jejum, é, ele ganhou esse nome aí, né? E ganhou marca, grife. Mas assim, não tem dieta low carb decente que não vá fazer a fome cair. Impossível, né? Não tem dieta low carb que não vá fazer a fome cair. E aí, se a pessoa quer emagrecer, ela precisa comer de acordo com a fome dela. Ela não pode comer além da fome dela. Eu não posso estar com uma fome assim e comer assim. Só que Uhum. aí, às vezes, chega na hora de comer e você percebe que você ainda não está com fome. E o certo é pular. Aí, das pessoas começarem a fazer isso, elas começaram a perceber que nem todo mundo precisa de 3 refeições por dia. Na verdade, a minoria das pessoas precisa. A maioria
com 2 refeições fica muito, muito, muito bem, obrigado. E aí tomou esse nome de jejum intermitente, mas é super bacana. É um jeito de você poder comer um pouquinho mais também, porque se você picar muito as refeições, você vai ter que comer muito pouquinho, né? Como a Uhum. fome já é pequena mesmo, de fato, na dieta low carb não tem muita fome, gente. Se alguém está fazendo dieta low carb e está morrendo de fome, está fazendo errado. E você já não vai comer muito de qualquer jeito. Se você suprimir uma refeição, você tem uma vantagem de fazer 2 refeições mais agradáveis, com um pouco mais de comida, umas refeições mais decentes, Sim, né? sim, realmente. Um Eu tô pratinho mais anotando aqui algumas perguntinhas que vistoso. estão aparecendo aqui. Eu tô anotando Legal. aqui pra gente não perder. Tá, joia? Vamos lá. Bom, então acho que a gente pode começar a responder as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta, que até é uma dúvida minha também, eu queria saber, e o AP da Mari também, a Mari do AP da Mari queria saber, e eu recebi mais algumas pessoas perguntando pela caixinha de perguntas sobre se você é vegano, como que você pode fazer a dieta low carb, veganos e vegetarianos. Então, na verdade, você vai fazer, nessas circunstâncias, uma versão low carb da dieta que você escolheu, da dieta vegana, da dieta vegetariana. Não é igual uma pessoa com uma dieta onívora, né? O que é onívoro? Onívoro é o bicho que come o que os carnívoros e os herbívoros comem. Não vai ficar igual, mas, por exemplo, vamos supor que eu seja vegetariana, que eu coma lácteos, ovos e não coma nenhum tipo de carne. Já fica bem mais fácil, né? Porque se eu comer lácteos e ovos, é só incluir aí os vegetais permitidos e as frutas permitidas na dieta low carb, excluir os grãos, e já tá feito. Muito fácil. Agora, se eu sou vegano, complica um pouquinho, porque eu vou ter que usar coisas não naturais, coisas mais processadas, porque eu preciso atingir um nível de proteína que não dá para fazer só, já que eu estou tirando o ovo e os lácteos, não dá para atingir só comendo grãos, porque senão eu vou ter que comer uma quantidade de grãos tão grande que vai elevar a minha insulina e vai comprometer muito aquela questão de controlar a fome. Então eu vou ter que, por exemplo, usar a proteína isolada da soja, a proteína isolada da ervilha. E aí, na minha opinião, tem gente que acha que não, mas na minha opinião, precisa fazer com uma nutricionista vegana que entenda de dieta low carb. Não são muitos profissionais, mas tem. Mas realmente já complica um pouquinho. Não que não dê para fazer, dá sim, dá para fazer, mas requer suplementos e é um pouquinho mais complicado. Já no vegetariano, que come lácteos e ovos, é relativamente tranquilo. Ele só vai comer muito ovo e muito lácteo, mas até aí não, sem muitos problemas. E quem é onívoro, né, come plantas, bichos, ovos, aí é muito fácil, né? Quer dizer, sofre no começo, mas a prescrição de alimentos é muito tranquila, né? Certo. No começo eu tinha uma impressão de que eu ia ser muito restrita, que eu não ia poder comer muita coisa. Mas na verdade, além disso ser um erro, porque eu posso consumir muita coisa, eu tinha a sensação até que, tipo, vou no restaurante, eu não vou conseguir comer. Mas isso era um paradigma e tal. Eu já percebi que não é assim que funciona, mas eu percebi também que muitas das coisas que eu achava que eu devia consumir não era realmente necessário para a minha saúde, para o meu corpo, e que podia ser substituído por alguma coisa mais saudável muito facilmente. A gente fica com essa impressão que é restrito, porque de uns anos para cá, sei lá, de uns 50 anos para cá, o cardápio ele ficou muito, 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 muito extenso. As pessoas inventaram muita comida, comida que nunca existiu, começou a existir, tipo, vamos lá, sei lá, brigadeiro de colher, churros, muffin, tudo isso não fazia parte da alimentação das pessoas. Se eu estivesse prescrevendo dieta low carb para uma pessoa que nasceu na primeira metade do século XX, ela não ia ter essa noção de restrição que se tem hoje, porque basicamente existia comida, mas inventaram tanta coisa. Olha, eu lembro que quando eu estava na licença maternidade, que eu ficava em casa o dia inteiro assistindo TV lá e dando de mamar e tudo, na GNT, acho que era,
Da 1 da tarde até as 7 da noite era só programa de culinária. Era a tarde inteira fazendo comida gourmet. Então, isso daí não existia. Aí a pessoa é criada, quer dizer, nasce numa época dessa, e aí ela sente que é muito restrita, mas é que inventaram muita coisa. Realmente. Né? Bom, eu tinha uma outra pergunta para fazer agora, mas tem aqui uma pergunta que eu acho que vai ajudar bastante ela, que é da Uli Girls 2, 2, não sei. E ela disse o seguinte, que ela faz jejum de 16 e 18 horas. Mas eu não acho que o jejum dela tá certo. Porque ela falou assim, que ela toma café com leite e adoçante. E aí ela tá perguntando se ela quebra o jejum quando ela toma isso. Quebra. Ela quebra. Se esse café com leite tá dentre as 18 às 18 e 16, tá quebrando, né? Porque o jejum, quando ele é por motivo de emagrecimento, né? É porque tem jejum por outros motivos, religiosos, tal. Quando ele é para motivo de emagrecimento, não pode ser uma coisa calórica. Eu não estou dizendo que leite engorda muito. Calórico significa que tem caloria. Né? Tem gente que é mais radical ainda, que não é o meu caso, que fala que não pode adoçante no jejum intermitente porque estimula um pouquinho a secreção de insulina. Eu tô contente se a pessoa não está ingerindo caloria durante o jejum. E E o ainda que tem uma... pode consumir no jejum? Legal, vamos lá falar. Tem uma vertente das pessoas que acham que se não liberar insulina, pode no jejum. Por exemplo, se eu tomasse MCT, que é um óleo, chama triglicérides de cadeia média, para dar energia. Se eu tomasse MCT, eu não estaria quebrando o jejum. Mas eu não concordo, porque a maior parte dos meus pacientes vem no consultório porque eles querem emagrecer, eles não querem aumentar corpos cetônicos para desempenho cognitivo, porque isso também é uma vantagem da dieta low carb. Tem gente, por exemplo, ó, que legal, os mergulhadores do Pentágono, eles não fazem low carb para ficar magros, porque eles já são magros. Eles fazem dieta very low carb, né, cetogênica, para aumentar o nível de alerta e o desempenho cognitivo, porque corpos cetônicos circulando faz a gente raciocinar melhor, faz a gente tomar decisões mais claras. Pois é. Não, isso é tão verdade, que tem paciente que fica tão assim que eu preciso mudar a dieta, porque senão eles só querem trabalhar, eles não querem mais dormir. Meu Deus! Já me aconteceu também. Então, esse pessoal poderia tomar um MCT, porque eles estão colocando corpos cetônicos, colocando substratos para fazer corpos cetônicos e não está liberando insulina. Mas 90% dos meus pacientes vão no consultório porque querem emagrecer, então eu não vou colocar um óleo na hora do jejum. Jejum é não entrar caloria na minha concepção. Então, o que eu poderia tomar? Chás todos, ou sem nada de adoçante, ou com adoçante de infusão, chá de garrafa sem açúcar. Poderia tomar café. Sem leite. Sem leite. Café puro, chá, água saborizada. Água com limão, pode? Água com limão, água com gás. É porque a frutose do limão que você pinga ali na água com gás é desprezível. Eu não conto, né? Trident, chiclete Trident. Eu não conto nada disso. E aí perguntaram aqui também do suco detox, mas aí eu imagino que vai depender dos ingredientes do suco. Exato. O suco, diferente da água com limão, ele já vai uma quantidade de frutose maior, então ele já seria considerado uma quebra do jejum. Agora, uma coisa mais importante de falar do suco detox, gente, que ele não é detox coisa nenhuma. Os pacientes perguntam, eu posso tomar? Eu falo, você quer tomar para o seu prazer? É porque você gosta? Não, então não tem outro motivo, porque não tem nenhum benefício no suco detox. Realmente não tem nenhum benefício. Se você quiser comer a couve, comer o espinafre que está lá no suco detox, eu prefiro que você faça isso e coma a fruta. Porque suco, de um modo geral, não é uma coisa legal para se consumir, é uma carga de frutose alta. Né? Então, o suco detox é propaganda enganosa mesmo. Muito bom saber disso. Gente, sério, com a doutora eu quebrei vários paradigmas que eu tinha em relação à dieta. Então, essa coisa de comer de 3 em 3 horas,
Nossa, eu quebrei muita coisa. Eu era louca das frutas também. Eu passava o dia comendo fruta. E eu achava que, nossa, estou abalando a minha saúde. Nossa, que eu É, sou saudável. e é tão enganosa essa coisa que assim, o povo fala, se você não comer de 3 em 3 horas, seu metabolismo vai cair. Aí eu brinco com os pacientes assim, tá bom, então os seus antepassados que tinham comida restrita, porque não existia agricultura até ontem, na escala evolutiva, até ontem não existia agricultura. 10 mil anos em 300 mil, que é o que o Sapiens tem, não é nada. Aí você estava com fome, certo? Que você tinha comido, sei lá, 12 horas atrás. Se meu metabolismo diminuísse, o que eu ia morrer? Porque se eu tô com fome, eu sou um bicho, eu tenho que sair para caçar. Se meu metabolismo cair bem nessa hora, eu vou morrer. Então é o contrário. No jejum, a não ser que ele seja um jejum acima de 3 dias, que tem uns malucos que fazem, ele acelera o metabolismo, ele não diminui, ele acelera o metabolismo. E ninguém morre de fazer jejum de 3 dias. Eu falo maluco porque é chato demais, mas ninguém Nossa, morre pelo de amor de jejum. Deus, é a tortura. Eu nunca, nem quero tentar nunca na minha vida. Eu também não. Deus me Coitada de quem livre. estiver perto de mim se eu Eu tentar isso. morro antes de mau humor, bem antes. Legal. Bom, passando então para a próxima pergunta. É uma pergunta um pouco abrangente, então não sei se tem como a gente resumir ela um pouquinho. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a low carb na gestação e na amamentação. Legal. Primeiro, eu queria lembrar um conceito que eu acho interessantíssimo, que as pessoas não refletem sobre isso, que é gestar e depois amamentar são situações, gente, presta atenção no que eu vou falar, emagrecedoras, totalmente propícias ao emagrecimento. Veja como é fácil entender isso. Você tem um bichinho dentro de você fazendo concorrência para o que você come. Parte do que você come não fica para você, nem na gestação e nem na amamentação. É a única vez na sua vida que você divide sua caloria com alguém. Exatamente. Tanto que mulher magra é um problema às vezes. Elas saem esquálidas da gestação e amamentação. A ponto, eu brinco com as pacientes que a bunda vira leite, o braço vira leite. Exatamente. A pessoa fica parecendo uma tábua. Não é brincadeira isso que eu tô falando. A bunda vira leite. O peito vira leite. Depois você sai assim, parecendo um pau de virar tripa de magra. Por quê? Boa parte da energia vai para o neném, para constituí-lo. E depois para a formação do leite, né? Mas tem um mito, né, de que a gente precisa comer um monte. E aí também tem questões emocionais. Depois, na gestação nem tanto, porque a gente está mais tranquila, não muda muito a nossa vida, né? Gestar um bebê não muda tanto, assim, a não ser que você passe muito mal e tal, mas você está trabalhando, tudo. Mas tem essa coisa de que precisa comer para dois, que atrapalha e é tudo mentira. Para vocês terem uma noção, mais ou menos a gente tem que aumentar 300 calorias só no dia, quem está gestando. Depois, quando o neném nasce, a ansiedade que dá é muito pior que da pandemia. E aí a gente fica dentro de casa, com uma situação, quem é mãe aí sabe, que vira de ponta cabeça a nossa vida, e aí começa a comer um monte. É por isso que engorda, porque gerar leite materno é uma situação que deveria emagrecer. Mas pode sim, pode fazer dieta low carb, mas eu vou explicar direito. É uma versão da dieta low carb. Eu estava explicando isso para o vegetarianismo. Então, se eu estou grávida, eu não preciso fazer, por exemplo, a versão da dieta low carb que eu passei para a Daniela. Não precisa ser daquele jeito, porque eu não estou querendo emagrecer aquela pessoa, estou querendo que ela engorde o mínimo possível, ou sim, se ela é muito obesa. Eu tenho uma paciente que ela teve nenê com muitos quilos a menos do que ela engravidou. Porque ela desenvolveu um baita de um diabetes gestacional, ela era extremamente obesa, ela teve o nenê em sobrepeso, ela era obesa mórbida, ela teve o nenê em sobrepeso. Então, o que você vai fazer? Você não precisa tirar todos os grupos alimentares de que um adulto que não está gestante, via de regra, tira para que a coisa funcione bem. Você pode simplesmente tirar os carboidratos processados. Isso já é uma versão de dieta low carb legal para gravidez. E depois você pode manter isso na amamentação. Como você tem um concorrente ali pegando suas calorias,
você nem precisa radicalizar tanto. Isso já dá um bom resultado. Então, assim, um exemplo de carboidrato processado seria o pão, a farinha de trigo. Por exemplo, eu não vejo vantagem nenhuma de grávida e não estou dizendo assim, eu vou pontuar, não vejo vantagem em comer. Não estou dizendo que necessariamente você vai se dar mal se você comer, mas eu não vejo vantagem em comer farinha de trigo nem na gestação nem na amamentação. Nada que tenha farinha de trigo, não vejo vantagem nenhuma. Mas aí, no caso, então, um carboidrato que não é processado, que poderia ser possível, seria a Batata, batata. Tá. milho, mesmo arroz, feijão, batata doce, as frutas, tipo, que não entram na dieta low carb, vamos lá, mamão, manga, né? Mas também, veja, também não precisa comer todos esses juntos, não. Eu não preciso grávida comer arroz, feijão e arrematar com uma manga o almoço. Eu, se estivesse grávida, não faria isso. Eu comeria assim, escolheria, vou comer esse aqui, esse ali. Porque também os carboidratos da natureza, que são bons, se você alocar tudo junto e numa quantidade maior, vai fazer uma bomba de insulina e aí vai ganhar peso. Sim, com certeza. Olha, tem uma dúvida aqui bem legal, doutora. Eu achei que a questão da amamentação e da gestação ficou perfeita. Eu achei que deu super para entender. E eu achei uma outra dúvida bem legal aqui, que já vai para outro assunto, que é da Renata Janeri. E que ela fala sobre. Esse assunto é engraçado, gente. Hello. É a constipação na dieta low carb. Porque a mulherada tem intestino preso e tal. E eu sei que o baixo consumo de frutas pode piorar essa situação. Tem uma fase de adaptação da dieta low carb que não tem. Pode acontecer de tudo, na verdade, gente. Pode dar diarreia, pode constipar. É uma bagunça que o corpo está tentando se achar ali, né? Mas não é comum a gente ficar com problemas muito sérios nesse campo depois. Isso é bastante frequente no começo, mas é porque assim as pessoas chegam no consultório com a flora intestinal totalmente bagunçada. E aí você oferece para aquela flora intestinal uma comida muito diferente do que ela come e vira uma bagunça no começo, né? Não tem pouca fibra na dieta low carb, isso é uma visão errada, porque, por exemplo, abacate, vegetais de baixo amido, tudo isso tem bastante fibra, né? Então, essa questão de que vai diminuir porque vai diminuir fruta, na verdade, você vai trocar a fruta e se bobear, você vai até aumentar, né? Porque você come mais vegetais. Então, essa história de que dieta low carb tem pouca fibra e constipa, não é verdade. E além de que tem um pouco mais de gordura, né? Então, a gordura, ela também ajuda, né? Deixa eu ver Sim. aqui. Bom, me presta aquelas perguntinhas que a gente tinha feito. Olha que legal. Aqui a Carol tá falando dos food maps. Não sei se o pessoal sabe, deixa eu ver aqui que ela tá falando. Pela diminuição da insulina, a constipação é comum na low carb. Legal. Foi bom ter lido aqui o comentário da Carol, porque eu lembrei de falar da gripe low carb. Deixa eu ver como manter o aporte calórico. Eu estava com os comentários fechados, não estava rolando, deixei passar um monte de coisa aqui. Mas assim, Tem bastante coisa. eu não estava subindo. A Carol é uma super amiga minha, de um perfil que todo mundo que quiser seguir, é um primor o perfil dela, é Diabetes Home Guide. No começo, isso aí que ela está falando, a gente passa pela gripe low carb. Eu devo ter te falado na sua primeira consulta, que é uma nhaca. É uma nhaca. Tem que tomar mais água, comer mais sal. Por quê? A insulina cai, é isso que a Carol está falando aí. A insulina cai e a insulina segura muita água. Aí tem gente que é até perceptível, a pessoa fica fazendo xixi no começo da dieta. E aí dá uma desidratada. Não é que desidrata, mas assim, vai água embora e vai eletrólito embora também. Então, se você não repõe, faz falta, você fica fraco, o intestino não funciona direito, você fica mal-humorado. É a tal da gripe low carb. A gente tem estratégias para melhorar isso. Tem X, Y, Z de estratégias, mas realmente, se você não usar essas estratégias,
e você fizer como eu fiz quando eu fui fazer dieta low carb e não sabia de nada disso, você passa um pouco mal e fica com constipação. Acho que era isso que a Carol estava querendo dizer. Entendi. Bom, a gente já tá aqui há quase 1 hora. Vai como passa rápido? O assunto rende muito. Falei Mas pra olha, você? tem Te falei? um monte de perguntas aqui. Eu não te falei, Daniela? Eu te falei que ia acontecer Falou isso? mesmo, doutora. Ai, tem umas tão legais. Deixa eu achar uma bem. Ah, essa daqui a gente até conversou ontem, e depois que a gente conversou, eu pensei que a gente devia falar. Algumas pessoas me perguntaram se você trabalha, doutora, com remédios para emagrecer. E o que que você pensa dos remédios para emagrecer? O que que você acha disso? Se eles ajudam, se eles são pontos positivos ou negativos? O que que você acha? Tá, eu vou responder e eu não posso deixar de responder depois a pergunta da Ana Veloso. Se a Carol tiver aí ainda, ela vai dar risada da minha resposta para a Ana, porque é uma pergunta super importante, que é a partir de que idade pode se fazer dieta low carb? Pode Então vamos lá. responder a Ana. Pode responder a Ana Então primeiro. vamos. Então você guarda aí na cabeça o que você me perguntou, porque eu estou Pode concentrada aqui. Ô, Ana, a gente pode. O leite materno é low carb. A gente pode fazer desde muito precoce, né? Por que eu falei da Carol? Eu e a Carol, a gente está desenvolvendo, e a Etienne, uma amiga, a gente está desenvolvendo um protocolo para criança bem pequenininha, que tem diabetes tipo 1. E elas fazem dieta very low carb, realmente com 30 gramas de carboidrato por dia, que pra você ter uma noção, né, metade da que eu te passei. Tem restrição até de vegetais e tudo, porque eles têm uma questão específica que é o diabetes. Então, não tem que eu saiba, assim, contraindicação mesmo para dieta low carb, doenças raríssimas, como um tipo de porfiria, que aí precisa de mais carboidrato para as hemácias, não lembro mais. Essa é doença genética, doença rara. Fora isso, não tem contraindicação para usar em nenhuma idade, o que não quer dizer que seja fácil, eu tenho um filho pequeno, sei como é. Mas tem regrinhas também, né? Comida de verdade é a primeira regra, né? E criança, via de regra, a não sei que seja diabético, se é isso que ela está querendo saber, não precisa fazer dieta low carb, a não ser que a criança seja diabética. Se ela comer comida de verdade, já está muito bom. Perfeito. Bom, voltando à minha pergunta, eu tinha perguntado sobre a utilização de remédios para emagrecer. O que você pensa sobre isso? E me perguntaram se você costuma aplicar eles nos seus tratamentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ai, gente, olha, eu acho que assim, o médico que não usa remédio é como se fosse um motorista de táxi que não vai usar o macaco se o pneu furar. É tecnologia, é tecnologia. É uma coisa que comprovadamente ajuda, a gente não tem dúvida disso. Então, não há problema de você saber ajuda ou não ajuda. Isso é um ponto já ultrapassado, ajuda e pronto. Agora, daí a achar que você vai usar para todo mundo. Tem gente que tem contraindicação, tem gente que não quer usar, e não é pequeno o número de pessoas que não querem usar remédio, que já deixam isso bem claro na primeira consulta. E eu não me preocupo com isso, porque eu brinco com os pacientes assim, ó, dá para emagrecer só com remédio? Não. Dá para emagrecer só com atividade física? Não. Dá para emagrecer só com dieta? Dá. Dá para emagrecer sem dieta? Não. Então, condição sine qua non para uma pessoa emagrecer é dieta. O que acontece com remédio? Até que a pessoa aprenda a ter menos fome, aprenda a enxergar os sinais da diminuição da fome, o remédio, ele torna isso mais claro, essa percepção de menos fome, ela fica mais clara logo no começo. Então, tem gente que se penar demais vai espanar. Então a gente usa isso a nosso favor. Vai desistir do tratamento, né? Exato. E depois você desmama o remédio. Não vai usar remédio pro resto da vida, até porque não faz sentido, né? Usar remédio pro resto da vida para emagrecer. A não ser em alguns casos bem raros. Mas 99% das pessoas precisam de um remédio para se habituar a uma situação, para ela aprender a comer. E depois você vai tirando e tira e não dá impacto nenhum. Sim.
Gente, até no meu caso eu usei alguns medicamentos e é exatamente isso que a doutora falou. Hoje eu nem tô tomando muito, pra ser honesta, tem dias que eu esqueço de tomar, mas essa questão de perceber quando eu não tenho fome tem acontecido. É o ponto diferencial de tudo, realmente. Porque antes eu nem sabia o que era ter fome. E eu não percebia isso, sabe? Eu achava que eu queria comer, mas não tinha fome, sabe? Meu estômago, eu nunca senti meu estômago doer de fome. Então, realmente perceber assim a sensação de saciedade, eu consegui identificar ela mais no meu dia a dia, sem precisar do remédio depois. Eu faço uma comparação que é como se fosse alguém na primeira aula da autoescola. Ali só tem um instrutor, um carro e um aluno, não é? Na última aula da autoescola também só tem um instrutor, um carro e um aluno. Só que o grau de perdido que a pessoa chega, ela tá apavorada. Ela não sabe se ela engata, se ela põe cinto. Lá na frente, quando ela tira a carta, você deixa ela dirigir sozinha. O que que mudou? Alguma coisa materializou ali? Não. A pessoa ficou craque. Então, no começo, ela precisa do instrutor. Não, pisa ali, aperta devagar e solta o outro. O remédio é isso, é como se fosse um apoio para alguém que chega para gente totalmente perdido, não sabe o que fazer. Depois ele vai aprendendo, tira uma rodinha, tira outra, daqui a pouco ele está andando de bicicleta sem rodinha. Sim, realmente. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha legal aqui. Deixa eu ver. Essa até que eu achei interessante, mas acho que, enfim. Uma pessoa perguntou quais carboidratos podem ser consumidos na dieta low carb. Nenhum. Eu brinco com eles que nenhum daqueles que você acha que é carboidrato. Todos os óbvios pegam o caminho da roça. Os carboidratos que dá para consumir na dieta low carb são dos vegetais e mesmo assim daqueles que não são raízes, porque aí é amido puro, das frutas que não são tão doces e de ingredientes, por exemplo, ainda antes do ingrediente, lembrei de mais coisa, do iogurte natural integral, o carboidrato dele pode, que mais? Das castanhas, né? O carboidrato das castanhas pode. Se vocês repararam, quem não tem o paladar muito contaminado, a castanha de caju é docinha. Então aquilo ali é carboidrato, mas é pouco. Né? O iogurte tem um pouco de lactose, mas é pouco. Então isso aí pode. Eu não posso pegar uma batata que é por amido, a não ser que eu esteja na minha refeição livre. Eu deixo uma refeição livre para os meus pacientes, mas não é dia do lixo também. Que mais? Mas assim, é que as pessoas, você falar carboidrato, elas falam que tira totalmente, porque elas estão falando de pão, bolo, bolacha, mas mesmo assim dá para Exatamente. Mas mesmo assim dá para comer, só que tem que fazer tudo na versão low carb. Dá para fazer e dá para comprar de fornecedores específicos. Crostata, que é uma torrada que eu adoro, pão de queijo low carb, massa de pizza low carb. Eu postei nos stories, essa semana eu postei nos stories o bolo de cenoura que eu comi, que tava uma delícia. O que mais? O pão proteico, que é o meu preferido, o pão proteico. Tem tudo isso na versão low carb. Eu que não sei fazer, não gosto de fazer, compro, mas dá para fazer também em casa. Aqui a Letícia perguntou, a Letícia Tavares, se pode comer arroz integral. Não pode comer nada de arroz. Na verdade, ó, se você for ver, 150 gramas de carboidrato é considerado dieta low carb já é considerado. Então, poderia comer arroz integral. É que eu tô dizendo não, porque não é a que eu uso no consultório, porque eu acho que lentifica o emagrecimento. Para mim, dieta com 150 gramas, na minha concepção, ela é mais pro lado da dieta paleo, que é a que eu uso mais para grávidas, mulheres que estão amamentando. Uma dieta low carb clássica para emagrecimento, eu não gosto de paciente comendo arroz integral. Ou vai cair nossa live aí daqui a alguns segundos.
Ah, não, a Ah, gente começou um pouquinho mais tarde, não foi a às gente 7 horas. começou às 7h05. Bom, mas eu acho que foi muito boa, doutora. Acho que a gente pode até começar já encerrando. Infelizmente não deu para tirar as dúvidas de todo mundo, mas a gente pode marcar mais uma live, se o Sim. pessoal quiser, para tentar tirar mais dúvidas. Deixa eu E só fazer um também, comentáriozinho. pessoal, vocês podem mandar mensagens para a doutora, entrar em contato com ela. Exato, pode mandar Você lá no faz Instagram. atendimento também via vídeo, né, doutora? Ah, faço. Tenho feito bastante agora na pandemia, mas tenho feito muitos presenciais também. Só queria fazer um adendo, assim, gente, eu tô dizendo, não pode isso, pode aquilo, porque é o jeito que eu gosto de trabalhar a dieta low carb, mas não tem um jeito só. Tem gente que é muito mais radical que eu, tem gente que inclui outras coisas. E eu também não tenho um jeito Ctrl+C, Ctrl+V com os pacientes. Eu tô falando numa média. Eu tenho pacientes, por exemplo, lembrei de um agora, que come pão francês todo dia de manhã. Ele emagreceu, reverteu o diabetes, está muito bem, e para ele o pão ali funcionou. Então a gente está falando aqui de uma maneira muito geral e genérica, mas para cada paciente é de um jeito e cada médico gosta de um jeito também, né? Mas então deixa eu só dar um briefing do que está acontecendo. Na pandemia tem muita gente ganhando peso, né? Uma coisa assim impressionante, muita gente emagrecendo também. O povo chacoalhou o peso aí na pandemia. E eu tenho feito, sim, consultas online, mas agora a gente está bem focado lá no consultório nessa questão do emagrecimento, porque realmente deu um boom. Então, eu lancei recentemente, acho que uns 7 dias, né, uns 10 dias, um programa de emagrecimento específico, com e-book, com parceria com fornecedores de marmitas e tal, para ver se a gente ajuda o pessoal aí, porque me preocupa mesmo como que as pessoas vão sair da pandemia, né? Como é que elas vão sair na outra ponta? Com pré-diabetes que elas não tinham quando entraram? Então, isso, se a gente prestasse um pouquinho mais de atenção, é uma coisa que não precisa acontecer, né? Não precisa acontecer. Precisa de um pouquinho de orientação. A gente tem feito lá um esforço concentrado aí nesse sentido. Muito bem. Doutora, muito obrigada por Eu ter que agradeço. participado. Você me ajudou muito nesse processo, agradeço demais. Fico muito feliz de ter te conhecido. E vamos tentar fazer de novo, porque o pessoal Vamos, ainda tem vamos. muitas Sobraram dúvidas. perguntas aí, ó. Sobraram perguntas, É, né? A mas aqui Renata, o já pessoal. passou 1 hora, pessoal, e a É, live a vai gente vai ter que cair. fazer outra. A gente vai ter que fazer outra. Então, Exatamente. vou mandar um beijo para o pessoal. Muito obrigada Eu por terem também. participado. E agora eu vou Eu, deixar aqui o espaço aberto para você, doutora, para você chamar eles para conhecerem o seu Instagram também e tudo mais. É isso aí. Primeiro eu queria agradecer, foi uma honra ser convidada aqui na Casa 6, uma casa literalmente linda, é uma honra. Eu gostei muito de falar com vocês. Por que que eu gostei? Porque assim a gente espalha notícia de saúde. Isso não é coisa que a gente vai achar em livro, às vezes até nem em consultório. A gente tem que espalhar para a rede, em larga escala, que é para realmente fazer diferença na vida das pessoas, para o maior número de pessoas possíveis, tentar espalhar essa mensagem de saúde, colocar uma pulguinha atrás da orelha, né? E eu estou à disposição, se vocês quiserem perguntar coisas, às vezes eu demoro um pouquinho para responder lá no Instagram, porque eu estou atendendo, está corrida agora na pandemia, bastante coisa para a gente fazer, gente para atender. Então, eu tô com 2 amigas também, a gente está escrevendo um curso, mas eu sempre arrumo um tempinho para tirar a dúvida do pessoal. Eu adoro, é uma coisa que eu me sinto ajudando. Isso para o médico é muito gratificante, se sentir ajudando, está na natureza da nossa profissão, né? É intrínseco para o médico, essa satisfação em ajudar é uma coisa muito intrínseca, né? Então podem perguntar. Tem o canal do YouTube, se vocês quiserem ver as lives mais do começo da pandemia, tá lá no canal do YouTube, que é o meu nome. Tem 2 canais, um que eu tô de cabelo curto, não é esse, pessoal, que eu não tô conseguindo derrubá-lo. É um que eu tô de cabelo mais comprido. Entrem, se inscrevam. Eu fiz várias lives legais agora na pandemia. Nós estamos subindo aos poucos, aos poucos. Essa aqui também vai, se a Daniela permitir, essa também vai. Claro, com certeza. Muito bom. E vamos espalhar a boa notícia e ensinar, né? Um pouquinho, a gente não consegue atender, né, em redes sociais, e nem pode. Mas a gente vai dando uns pitacos, botando uma pulguinha atrás da orelha, vai todo mundo aprendendo. Foi assim comigo também. E a gente vai cada vez ficando mais craque no assunto.
Então tá Muito bom, doutora. obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada por terem assistido, por terem participado. Um super beijo para vocês e beijo para você, doutora. Um beijo, a Tchau, gente se vê em tchau. breve. Um beijão.